comecei a me aplicar a vaga de engenheiro, com toda a documentação em alemão, os e-mails de comunicação entre eu e a empresa eram em alemão, respondendo, né? Eu enviava e respondia tudo em alemão. E a entrevista, eu fiz uma parte em alemão, sem saber alemão, galera. Ah, você fala, tá, Gerson, para. Como é que você fez isso? O que você está falando? Deixa eu explicar para vocês. Naquele momento bem especial da minha vida, onde eu não tinha estágio mais, eu estava num momento delicado, eu precisava desse emprego em engenharia, eu vi que no Brasil eu não ia conseguir nada. Eu tinha me aplicado a mais de 100 oportunidades no mercado de engenharia do Brasil, eu não tinha conseguido nada. Mais de 100. Eu já consegui me comunicar em inglês, né? Eu estava com confiança naquela época, né, no final do estágio. Eu tinha feito intercâmbio na Alemanha e o Brasil estava me ignorando. Tipo, não. Eu falei, caraca. E minha vontade inicial não era ficar na Alemanha. Então eu pensei, peraí, eu tô olhando para onde eles não querem. Então eu vou olhar para o mercado que eu vejo que tem oportunidade, só que daí eu preciso mostrar que eu quero ficar aqui. Como é que eu mostro que eu quero ficar aqui? Ué, me adapto aqui, né? Uma coisa muito óbvia é o alemão. Então, eu vou entregar o meu documento em alemão, né? Fazer a aplicação em alemão, eu vou me comunicar em alemão por e-mail e eu vou treinar uma parte da entrevista para fazer em alemão. E é essa uma das metodologias, ou no caso, uma das estratégias dessa metodologia mais simples e mais fantástica que você pode utilizar. E eu tô deixando aqui aberto para você. E eu quero muito que você use. Deixa eu fechar o WhatsApp porque vai ficar apitando aqui. Que é o quê? Mesmo sem ter alemão fluente, mesmo sem ter nenhum conhecimento de alemão, eu fiz isso. Então você também consegue. Primeira coisa que você tem que fazer é utilize um tradutor que é bom. Por exemplo, o DeepL, né? O DeepL. Se não me engano é DEEPL, né? Assim você consegue encontrar ele. E ele tem uma tradução muito boa. Se não, use o Google Tradutor mesmo. O que eu tô falando? Para traduzir os documentos. Vai ficar perfeito? Possivelmente não. Mas se você utilizar um português bom para fazer, ou um inglês bom para fazer o documento, na hora de traduzir, vai ficar bom. Não vai ficar ótimo, vai ficar bom. Se você tiver alguém, um amigo, um conhecido, alguém que possa, né, fazer esse tipo de serviço, ajuda você, também é bom, né? Ajuda com certeza. Mas errinhos são aceitáveis, principalmente para aplicantes internacionais, né? Porque não é a nossa língua materna, então fica tranquilo. Responder e-mail também, né? Tem formatos na internet, como responder, utilizo mais ou menos os formatos formais, né? E aí vou mandar mais uma sacada. Quando você receber o e-mail com convite para fazer uma entrevista para uma vaga de engenheiro na Alemanha, você vai agradecer, você vai confirmar a disponibilidade, você vai fazer duas perguntas. Tem algo que eu possa me preparar antes? Tem algum assunto específico sobre essa entrevista que eu possa me preparar antes? Ou seja, está perguntando o que vai ser perguntado na entrevista. A entrevista 1, com certeza, é a mais simples de todas, né? E a segunda pergunta vai ser: eu estou ainda aprendendo alemão, né? E por isso eu gostaria muito de saber se eu poderia fazer entrevista em inglês e uma parte em alemão. E todas as vezes, 100% das vezes que eu fiz isso, funcionou. E adivinha qual é a parte que você vai fazer em alemão para entrevista de engenheiro na Alemanha? A apresentação. Que é a primeira, é a parte que você mais se conhece, que você mais sabe sobre você, e a parte inicial e a mais curta possível, né? Porque depois os assuntos vão ficando cada vez maiores e mais abrangentes. E aí é a sacada que você tem que utilizar esse momento para não só mostrar a vulnerabilidade, porque você vai lá e você com certeza vai falar uma coisa errada ou outra, mas para mostrar que você quer ficar definitivamente na Alemanha, ou que você quer ir para a Alemanha para ficar. Você quer entrar no mercado de trabalho na Alemanha para ficar. E por isso você está investindo seu tempo nisso. Tá bem? Essa é uma das dicas, cara,
se eu pudesse voltar no tempo, acho que é a dica mais incríveis que eu poderia ter recebido. Não comecei assim, só depois que eu consegui entender isso, que eu comecei a utilizar. Foi ideia minha mesmo, porque eu não estava conseguindo receber oportunidades, né? No caso, eu ia para entrevista negativa, né? Ou me aplicava, recebia não, ou ia para entrevista, comecei a ir para bastante entrevista e receber não, né? E os nãos vinha, seria muito bom se você pudesse falar um pouquinho de alemão. Porque no meu campo específico de trabalho, e é realmente o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, eu trabalho com chão de fábrica. Ou seja, a minha posição de engenharia trabalha com pessoas que não falam inglês, com a pessoa da produção, entendeu? Então, todo mundo que queria me contratar ficava falando, cara, você precisa pelo menos arranhar, tentar alguma coisa. E no começo eu só falava inglês. E ele falava, você tem um perfil que eu gostaria, só que não tem alemão. Então eu falei, pô, eu não tô mostrando pra eles que eu quero alemão. Então o quê? Eu comecei a aprender alemão e eu vou seguir aqui até o que eu escrevi, tá? Beleza. Então, como eu falei, eu me apliquei toda a documentação em alemão, eu me comuniquei em e-mail sempre em alemão, eu recebi as oportunidades de fazer essa primeira entrevista com a empresa alemã, né, na vaga de engenharia na Alemanha, e eu pedia para fazer uma parte da entrevista em alemão. E eu fazia o início dela, e o small talk e a apresentação. E depois eu ia, vou falar um pouquinho agora em inglês, porque é mais fácil e eu consigo me expressar melhor. Daí eu falava calmamente, até porque alemão não é fluente, alemão sempre, em inglês sempre, né? Então fale também com calma, não destrua no inglês. Se você manda bem, não vai destruindo, tentando, eu quero mostrar que eu sou bom, e daí talvez o cara não te entenda. Então vai na calma, beleza? Porque também não é a língua materna deles, tá bem? E isso fez com que eu mostrasse, né, todo esse apanhado de coisas, fez com que eu mostrasse para eles que eu gostaria de ficar. E daí entra na próxima pergunta, que é quais são as vantagens de utilizar essas estratégias, né, para entrevista, ou no caso, para aplicação de emprego no mercado de trabalho para engenharia na Alemanha, né? Então, o que eu posso falar para você de vantagem, como eu disse no começo, são dezenas, mas às vezes a gente não se aplica a uma vaga de trabalho, né, enfim, a uma oportunidade na Alemanha, porque nem se imagina falando inglês, nem se imagina falando alemão numa entrevista, porque não tem confiança. Só que qual que é o problema? Se você não fizer, se você não sair da zona de conforto, você não vai sair nunca daí. No sentido literal, você não vai sair da onde você está. Você vai ficar aí para sempre, vivendo essa vida. E se você gosta dela, cara, eu fico muito feliz por você, de verdade. Te reconheço por isso. Mas o que eu tô falando aqui é o seguinte: se você realmente quer uma carreira internacional como engenheiro na Alemanha, você precisa se movimentar. Inércia a seu favor. E você precisa ir para aplicação em alemão e falar um pouquinho de alemão. Não por só para fingir algo. Não, porque você não quer buscar uma oportunidade na Alemanha? Então faz isso, cara. Você não precisa pagar nenhum curso, ou se você desejar acelerar, indico, mas você consegue sozinho. Até porque é só a parte da comunicação do dia a dia, ou no caso, na entrevista, é só o small talk, é só a apresentação. Então é realmente muito curto essa parte, é muito pequena. E qualquer um pega imagina, pega uma apresentação de 2 minutos ou menos em português, depois vai lá e traduz e treina. Treina como se não tivesse amanhã. Treina. Cara, você vai falar isso como se fosse fluente. Sabe por que eu falo isso? Porque eu fiz isso. Porque na entrevista que eu fui pro emprego que eu conto, pelo meu primeiro emprego, no transporte entre aonde eu estava morando e a empresa, eu repeti essa frase mais de 100 vezes. Você vai falar, cara, você não pode falar a verdade. Eu tô falando sério. Sim, esse era o meu nível de alemão. Detalhe, a empresa falava alemão. Todo mundo. Não tinha inglês. Era alemão. Eu me joguei. Meu perfil era muito bom para a empresa. Só que eu não tinha alemão.
Só que eu cheguei lá e eu fiz o meu máximo. Além de todo o processo de aplicação eu ter feito em alemão, quando eu cheguei na entrevista, como eu falei, eu entreguei tudo que eu sabia. Eu fiz todos os erros que eu podia ter feito. E depois, em inglês, eu consertei e continuei a entrevista. E deu tudo certo. E eu fiz isso mais de uma vez e deu certo. E pessoas que eu ajudei fizeram mais de uma vez e deu certo. Então, eu tô falando pra você uma tática simples, uma estratégia simples, só que tem que ter coragem no sentido de, você quer mesmo uma oportunidade de ser engenheiro aqui na Alemanha? Você quer mesmo a oportunidade de mudar a tua vida, da tua família? Então, aplica e depois me agradece. De verdade.